Boa noite, eu me chamo Gabriel e você está no Papo de 15. O Papo de 15 é um bate-papo de aproximadamente 15 minutos, onde o nosso convidado traz uma palavra de fé e esperança aos nossos corações. Hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado Patrick Oliveira, ele que é membro da nossa igreja local, integrante do Ministério de Louvor e está solteiro. Boa noite, Patrick. Qual é o nosso tema de hoje? Boa noite, Gabriel. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. O tema hoje, Gabriel, é processo. E a gente vai acompanhar e pegar alguns pontos de João capítulo 11 a respeito da ressurreição de Lázaro. Nós não vamos ler o texto inteiro, eu recomendo que você leia em casa a partir do versículo 1 do capítulo 11. E a gente vai falar hoje sobre processo. A nossa vida, ela se encontra cheia de processos. Talvez eu pudesse afirmar aqui que ela é feita de processos. Desde o nascimento, desde lá do ventre da nossa mãe, quando a gente é gerado, quando a gente é formado, e o nascimento, quando a gente passa pelo processo de crescimento. E aí nós não podemos passar pelo processo de crescimento se nós não passarmos pelo processo da alimentação. São coisas bem simples e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A nossa vida, em várias áreas nós passamos por processos. Na área sentimental, área familiar, área profissional, área espiritual. E a gente tem duas escolhas diante a isso: ou nós fugimos do processo, ou nós se submetemos aos processos. É claro que se a gente fugir do processo, a gente vai trazer marcas visíveis. Tem uma ilustração bem simples e para pensar comigo. Imagina só se eu aqui com 22 anos tivesse o meu corpo inteiro crescido naturalmente e apenas só um membro, apenas minha mão não tivesse crescido e continuasse como a de um bebê. Imagina só. Seria algo bem estranho. Então é um exemplo bem simples que mostra que se a gente fugir dos processos, áreas das nossas vidas vão ficar deformadas e a gente vai seguir a nossa vida de forma imatura. Agora, de forma contrária, se a gente se submeter aos processos, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, do 2 ao 4, ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros. E ele diz no final: sem lhes faltar coisa alguma. Eu paro para pensar, é algo incrível que Jesus passou por processos. Ele não apareceu de uma forma repentina na terra com 30 anos e cumpriu somente com 3 anos de seu propósito. Ele se submeteu a estar no ventre de uma mulher, ser formado, gerado, se submeteu, se limitou ao corpo de uma criança e foi crescendo. A palavra diz, lá em Lucas 2,52, que ele crescia em sabedoria, graça e estatura diante dos homens e diante de Deus. O autor aos Hebreus fala, em Hebreus 5, do versículo 7 ao 9, ele diz assim: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, Jesus aprendeu a ser submisso. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. José passou por processos. Desde o tempo que ele foi vendido, passou por muitos momentos difíceis, mas no fim de tudo ele se tornou governador. Os processos o capacitaram a suportar aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele se tornou governador do Egito e se tornou socorro, solução para a sua nação, a nação de Israel. Sem contar Paulo, que também passou por processos. Grandes homens de Deus passaram por processos. O processo ele nos capacita a suportar, ele nos dá base para suportarmos tudo aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas.
Processo, ele tem muito a ver com deserto. E deserto é a palavra que a gente usa para os momentos difíceis da nossa vida. Ixi, estou passando por momentos difíceis e estou passando pelo deserto. Estou passando pelo tempo de prova. João Batista, ele passou sua vida inteira no deserto pregando a palavra de Deus. E esses processos o permitiram, o capacitaram a se tornar a voz que clamava no deserto, aquele que preparava as veredas, aquele que preparava o caminho para que Jesus viesse. E é no deserto que nós podemos experimentar da providência do Senhor. É no deserto que o sobrenatural de Deus é revelado, levando em consideração o povo de Israel nos 40 anos que passou perambulando. Conforme eles caminhavam, conforme eles cresciam, a palavra diz que as suas sandálias cresciam de acordo com o crescimento natural deles. Diz que também as roupas cresciam. A palavra diz que caía maná dos céus para alimentá-los. E no momento que eles quiseram ali mudar sua alimentação e pediram carne, o Senhor mandou cordonizes. Também levando em consideração Jesus, que depois de ser levado pelo Espírito Santo ao deserto em seus 40 dias, no final a palavra diz que os anjos vieram e o alimentaram. Então, irmãos, é no momento que nós estamos passando por processos, dificuldades, que nós podemos experimentar das providências sobrenaturais do Senhor. E há uma mentira em nossa mente, e essa mentira eu coloco ela, intitulo ela como uma mentira, como a mentalidade dos amigos de Jó. Às vezes, para a gente passar por dificuldades, tem muitas pessoas que pensam que cristãos não podem passar por dificuldades. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Eles falaram que o que Jó estava passando era porque Jó tinha pecado, isso era legalidade. Nem sempre as dificuldades em nossas vidas é por legalidade, mas sim para que a gente venha se tornar maturos e aperfeiçoados, como nós lemos agora há pouco na palavra. Tem até aquela tese, que no inferno não precisa nem mais de cadeira, de tanto que o diabo se levanta. Mas nem sempre as dificuldades, eu volto a repetir, nossas vidas são porque nós pecamos. É fato que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos traz consequências ruins. Mas há momentos em nossas vidas de dificuldade que nós estamos sendo aperfeiçoados para vivermos coisas maiores que o Senhor tem para nossas vidas. Tá, daí você se pergunta, o que processo tem a ver com o texto da ressurreição de Lázaro? A história diz, isso não está na palavra, diz que a cultura judaica acreditava que até o terceiro dia, o corpo morto, a alma dele ficava perambulando sobre a terra, com a possibilidade de voltar ao terceiro dia. E por que então que Jesus ressuscitou Lázaro ao quarto dia? Para mostrar o sobrenatural de Deus, para mostrar que Ele é soberano, que a vontade dEle é soberana. A palavra diz em Jeremias que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e diz também que Ele tem pensamentos de bem, não de mal, para nos dar um fim que nós desejamos. E isso é impressionante, que a palavra diz que Ele pensa em nos dar um fim que nós desejamos. E é nesse tempo que nosso lado, Marta, e nosso lado, Maria, é colocado à tona. Como assim, Patrick? Você conhece a passagem que diz que Jesus estava na casa de Marta e Maria, e diz que Marta ia para lá e para cá, nos seus afazeres, no seu ativismo, fazendo as coisas, e diz que por um determinado momento ela pergunta: Senhor, vai deixar Maria aos seus pés? Não vai pedir para que ela me ajude? E diz que Jesus fala para ela: Marta, você fica inquieta com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte era estar aos pés de Jesus naquele momento. E o que tem a ver isso? Que o nosso lado Marta é o nosso lado ativista, quando a gente faz, e o nosso lado Maria representa o nosso lado de relacionamento. E quando o nosso lado Marta e Maria é colocado à tona, é quando nós indagamos ao Senhor: Senhor, mas eu tenho feito tantas coisas para o Senhor, e quando nós temos feito tantas coisas para o Senhor, ou quando o lado Maria é colocado à tona: eu tenho vivido intimidade contigo, e se o Senhor estivesse aqui, as coisas teriam fluído. É quando Maria e Marta
chegam diante de Jesus e as duas vêm com o mesmo questionamento: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Os processos da vida, a gente precisa ter um entendimento real, e esse momento de processo é necessário nós ouvirmos ao Senhor. E o fato de ouvir ao Senhor tem que ser primordial em nossos corações. Mas tem muitas pessoas que têm o desejo de ouvir ao Senhor, mas não têm o desejo de obedecê-lo. Então, algo que Deus tem me ensinado, e eu mudei a ordem da minha oração, é de primeiro orar para que Ele me dê um coração submisso, é de primeiro orar para que Ele me faça obediente, para depois então querer ouvir o que Ele tem a dizer ao meu respeito e o que Ele tem para fazer através da minha vida. E o mais importante de tudo é que nesse processo, nessa caminhada, na nossa vida diária, a palavra diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, outro ajuda a levantar. E no final do texto ali, a respeito da ressurreição de Lázaro, você pode ver que Jesus pede para que pessoas tirem as faixas de Lázaro. O que isso pode trazer como ensinamento para nós? É que tem muitas pessoas que vão nos ajudar durante esse processo. Irmãos de verdade, qual o Senhor coloca em nossas vidas. Irmãos de verdade que estão ali para nos ajudar a suportar as dificuldades, a suportar, nos dando norte, nos dando conselhos e nos trazendo palavras que vêm do coração de Deus. Era isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Eu convido a você fechar os teus olhos. Nós vamos orar agora. Que você coloque seu coração diante de Deus, que você peça a graça para suportar todos os processos, para que no final de tudo você possa olhar para a sua vida e ver que cumpriu com o propósito para o qual o Senhor designou. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pela sua graça que é real sobre nossas vidas, e meu clamor é para que o Senhor nos dê graça sim, para suportarmos os processos. Tua palavra mesmo diz que o Senhor nos dá nada que nós não podemos suportar. Que todos os momentos nós possamos olhar para o Senhor, que a nossa única motivação no fim de tudo seja para te glorificar e te honrar. Nos dá graça para suportar os processos, que de nenhuma forma nós venhamos se rebelar contra eles, mas que nós venhamos ser fiéis a cada instante do processo, para no final de tudo nós sejamos capacitados a fazer aquilo que está no teu coração, se tornando a resposta dos teus anseios, se tornando a solução para a nossa nação, se tornando a solução para a nossa cidade, se tornando a solução para os nossos bairros, se tornando a solução para nossas famílias. Em nome de Jesus, capacita-nos com o teu amor, que possamos ser capacitados dia após dia a levarmos o seu amor, a te fazer conhecido. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Patrick, gostaria de te agradecer por essa palavra. Eu que agradeço. Falou ao meu coração e eu creio que falou o coração de cada um que está nos assistindo. Glória a Deus. E Patrick, por você fazer parte do Ministério de Louvor, eu gostaria de cantar uma canção contigo. Podemos? Bora. Vamos lá. Convido você a fechar os teus olhos. Espírito Santo, as águas
graças, envolve em quem tu és. Teu amor é como um pai de um irmão, o H de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolves em quem tu és. Então vem, ama teu Espírito, ama teu Espírito. Eu gostaria de te agradecer por participar com a gente de mais um Papo de 15. Assim que você terminar de encerrar de assistir essa transmissão, esse vídeo já estará disponível em nosso canal no YouTube. Eu creio que essa palavra falou no teu coração. E da mesma forma como Deus falou no seu coração, Ele quer falar no coração de algum parente seu, de algum amigo seu. Então que você vá ao nosso canal, curta, comente lá o que Deus falou no teu coração durante essa palavra. E que você compartilhasse com alguém que você ama. Porque essa palavra tem muito a falar aos nossos corações. E eu te espero no próximo Papo de 15.